Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem e devidamente quarentenados em casa. Eu já peço desculpas antecipadas se por acaso vocês ouvirem algum barulho de criança, porta batendo, campainha, porque essa é a nossa realidade nesses dias de quarentena. E a ideia hoje é a gente apresentar para vocês um pouco da nossa experiência com a IoT. Nós somos uma empresa focada em gerenciamento de infraestrutura e de processos de negócios, e o IoT, com certeza, faz parte das nossas práticas do dia a dia. A ideia desses Tech Talks que o Pedro montou para o P-Services, para nós apresentarmos, nós termos uma prática um pouco diferente. Eu não vou aqui fazer um estudo de caso profundo, né, nem apresentar características técnicas de mercado, mas sim um panorama do que nós estamos vendo e a gente poder conversar a respeito, eventualmente tirar dúvidas desse mundo de IoT aí, no que a gente puder, no que eu puder, né, contribuir, no que o P-Service também puder contribuir nesse sentido. Tá, eu montei uma pequena agenda aqui, rapidamente falando, né, um panorama do mercado de IoT, né, o que nós estamos vendo, o que é a internet das coisas. Existe muita desinformação e também um pouco de confusão em relação ao que é e o que não é a IoT. Depois, como e o que é importante monitorar na IoT, na internet das coisas, na nossa humilde visão, que nós temos observado e sido demandados no mercado nesse quesito. Falar um pouco de cases e aplicações, vou falar basicamente de duas aplicações cases, né, que nós trabalhamos, algumas talvez muito antigas que hoje tem uma capa, né, tem uma nova forma de chamar, que é a internet das coisas, mas que são coisas que já se fazia há muito tempo. Depois vamos falar rapidamente também de machine learning aplicado a IoT. Isso uma área que tende a crescer muito e é onde realmente nós acreditamos que vai se agregar muito valor à monitoração de IoT. E depois algumas oportunidades de mercado que a gente enxerga, né, e que evidentemente, cada um de vocês deve enfrentar e deve encarar no dia a dia. O que está aparecendo? Na verdade, existem uma infinidade de oportunidades e agora nesse momento de pandemia, isolamento, né, muitas coisas de transformação digital têm vindo à tona com muita força e nós estamos vendo que nós não estamos preparados para isso, né? E isso, por outro lado, se abre um leque enorme de oportunidades de negócios. Então vamos lá, falar um pouquinho do panorama de IoT, o mercado de IoT, né? Isso aqui são algumas projeções que, obviamente, não fui eu que compilei, né, mas eu busquei de outras fontes de informação. Novos devices IoT, né, estão entrando a uma taxa de 1 milhão de novos devices por hora. E a quantidade, ao entorno, aqui nós estamos vendo o que se estima que é a quantidade de dados gerados por esses novos dispositivos que estão se somando ao que tem entrado de devices no mercado. Pessoas, então aqui a gente pode botar os wearables, né, os relógios, sensores cardíacos, enfim, uma série de informações. Fábricas conectadas geram em torno de 1 petabyte por dia de novas informações, de novos dados. Smart Cities, né, 250 petabytes. Então, vocês podem, por dia, são de dados entrantes na rede como um todo, o que o mercado prevê, né, só nesse ano de 2020. Claro que isso aqui sem levar em conta a pandemia, que deve talvez diminuir um pouco essa velocidade de adoção, né.
mas isso dá acho que dá uma ideia da quantidade de informação que está entrando na rede, né? Hoje, todos nós convivemos já com isso diariamente, seja usando um relógio que mede batimento cardíaco, seja em televisões inteligentes, seja em sensores de segurança, né? De segurança patrimonial, que eu falo, né? Todos nós convivemos com isso carros com monitorações, com sensores que informam ao fabricante se qualquer problema que acontece no carro, se está faltando gasolina, se está chegando na hora de fazer manutenção no carro, nas máquinas, na indústria 4.0, né, também existe uma infinidade de sensores que geram uma quantidade absurda de dados. Então, isso dá a ideia aqui é mostrar só o tamanho, o volume de novos entrantes no mercado nesse processo de IoT. O que é IoT, né? A verdade é que não existe uma definição padrão para a internet das coisas, né? Existem as coisas, as ideias que se tem a respeito das coisas e uma ação que eu vou tomar em cima dessas coisas, né? Então, as coisas geram insights, que por sua vez vão gerar uma ação, que pode gerar uma reação nessas coisas, né? A nossa experiência em IoT tem sido muito voltada para a monitoração de sensores e atuadores. Eu vou explicar um pouquinho mais a diferença de como é que a gente classifica isso, né? E, por favor, gente, quando vocês quiserem perguntar, me interromper ou tomar um rumo diferente, por favor, me interrompam, tá? Aqui no chat, vocês podem perguntar e eu posso interagir com vocês. Como e o que é importante monitorar, né? A IoT, ela se divide dentro da visão que nós temos e que o mercado tem se mostrado em 3 camadas, né? Os sistemas operacionais ou sistemas em tempo real, ou os chips, né, os sensores, são devices que são distribuídos num ambiente qualquer, né? Se a gente pensar numa casa, por exemplo, numa residência, eu tenho posso ter sensores de presença que vão acionar um alarme, eu tenho equipamentos Smart TVs que estão conectadas e que recebem atualizações ou eventualmente podem interagir com o fornecedor, tenho computadores, celulares, sensores de temperatura, por exemplo, né, que é uma coisa que também tem crescido bastante. Enfim, aqui eu tenho aqueles pequenos sensores ou devices que estão distribuídos pode ser um ambiente industrial também, né, onde é feita toda a monitoração de alarmes de incêndio, sensores de gás, enfim. São pequenos sensores, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles também. Depois existe uma camada que é a camada de conectividade. Como esses sensores, esses equipamentos se comunicam e trocam informações. Existem alguns padrões aqui já que estão começando a se estabelecer. No próximo slide eu vou entrar um pouquinho mais nessa diferenciação aqui. E depois eu tenho no topo, né, as aplicações, né, que é basicamente como eu vou lidar e o que eu vou oferecer de serviços em cima desses sensores que estão distribuídos. Todas essas 3 camadas nós entendemos que são importantes de monitorar. Porém, né, quando a gente está falando de sensores ou de devices, de atuadores, enfim, desses
Existem algumas características nesses equipamentos que são de difícil monitoração. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, o foco da monitoração, no nosso caso, a nossa experiência, tem sido na questão da conectividade e das aplicações. É onde existem as maiores necessidades de monitoração. Vamos entrar um pouquinho mais aqui nessa, descer mais um nível aqui, né? O que é um sensor e um atuador, né? Um sensor é um equipamento que tem a capacidade de detectar alguma coisa, e aqui existe uma infinidade de tipos diferentes de sensores. Sensores de gás, sensores de presença, sensores de temperatura, coisas que são até bastante antigas, né? Como, por exemplo, alarmes de presença em segurança patrimonial, que muitos de nós, talvez quase todos, tenhamos em casa, né, nas suas residências, são coisas bastante antigas, mas que são de difícil monitoração, como device único, né? Por quê? Porque se caracteriza por ter um baixo, ele precisa ter um baixíssimo consumo de energia. Esses sensores, eles não podem, eles normalmente, via de regra, eles não podem depender de nenhuma fonte de energia externa, porque em caso de perda de energia, eles não vão poder se comunicar. Então, quase todos esses sensores, e aqui de novo, eu estou me focando nesse tipo de sensoriamento, né? Existem vários outros tipos de sensores. E existem também os atuadores. Atuadores é um misto de sensor onde eu posso atuar nele, eu posso mandar ele desligar ou desligar uma chave. Por exemplo, se eu detectar que a temperatura de uma sala está, de um determinado ambiente, né, uma sala está abaixo de 20 graus, o meu sistema pode atuar, ou seja, mandar uma mensagem, mandar uma instrução para aquele atuador para que ele se desligue. E às vezes os sensores são únicos, os atuadores são outros, e às vezes eles são o mesmo equipamento, eles são sensores e atuadores. Voltando aqui um pouco, a característica deles são de baixíssimo consumo de energia, eles precisam funcionar com uma bateria por horas e por dias, semanas, sem serem alimentados. Depois eu vou mostrar para vocês um sensor que nós usamos, que ele tem uma bateria que dura, segundo o fabricante, 10 anos. Nós não sei porque ainda não passou esse tempo, mas ele é vendido como tal. Ele tem um sensor de temperatura que ele funciona por bateria por até 10 anos. Outra coisa que é importante, outra característica, são os protocolos de rede que existem para fazer esses sensores se comunicarem, sensores e atuadores se comunicarem com concentradores, né, que é onde a gente começa a pensar em monitoração. E aqui existe uma série de protocolos de comunicação. Esses sensores ou atuadores, eles podem se comunicar por Wi-Fi, e eu vou tentar explicar um pouquinho mais assim, as diferenças, as características de cada um, e onde usar e onde não usar alguns deles, né? Wi-Fi, que é o mais popular de todos, né, o que existe praticamente em todos os pontos, mas o Wi-Fi ele tem um problema, ele consome muita energia. Então, se eu olhar para o item A, né, que esses equipamentos eles são de baixo consumo de energia, os protocolos de rede como o Wi-Fi, ele tem um consumo de energia bastante elevado, além de ter uma capacidade de transmissão e de recepção de dados muito grande, que pode ser bom por um lado, mas por outro lado é um canhão para matar uma mosca, né? Porque ele tem bastante largura de banda, mas por outro lado ele acaba consumindo energia. Então ele pode ser usado em algumas situações, mas não é o que nós temos visto como sendo um protocolo de rede muito interessante, né?
E além do que ele tem uma abrangência limitada, né? O Wi-Fi ele tem uma abrangência dentro de um ambiente onde existe a cobertura de Wi-Fi. Mas se eu tiver um projeto onde eu preciso fazer uma automação numa fazenda, por exemplo, o Wi-Fi possivelmente não seja uma boa solução. Existe uma outra categoria, que é o NB-IoT, que é usando a rede de celular, que as operadoras começaram a disponibilizar há pouco tempo. Ainda não está muito consolidado isso, mas ele usa a rede celular, ele usa uma subbanda da rede celular para fazer a transmissão de dados. A vantagem dele é que existe uma cobertura praticamente nacional, né, existe, ou internacional, mundial, de celular, né? Hoje é difícil existir em regiões onde não exista pelo menos algum tipo de comunicação por celular. E a desvantagem dele é o custo, que as operadoras cobram um valor por conexão. Claro que ele é bem mais barato do que, por exemplo, uma assinatura de celular normal, mas ele também tem um custo. Então, se eu pensar em alguma coisa como alguns milhares de devices ou atuadores sendo monitorados, o custo dele começa a pesar no bolso do projeto. O mais antigo de todas as monitorações é o GPRS, né, que é usar a capacidade de dados da própria rede celular. Isso pode ser feito em 2G, 3G, 4G, 5G, ainda, né, ainda não, mas em breve nós vamos ter cobertura de 5G. E a desvantagem aqui é o custo dele, né, que é uma tecnologia relativamente cara para esse tipo de monitoração. Tem uma cobertura bastante abrangente, né? Então, por exemplo, fazer algum tipo de monitoração de frota ou de cargas, o GPRS é uma boa solução, ainda que um custo caro. Se for para monitorar um caminhão, por exemplo, dados de um caminhão, ele pode ser interessante, mas para monitorar um pacote que está sendo transportado nessa tracking de transporte de mercadorias, ele pode não ser muito interessante, ele pode ficar muito caro. Existe um outro protocolo, que é um protocolo que está começando a surgir, que é o LoRa, que ele é um protocolo de relativa longa distância, ele é gratuito, por enquanto, não existem redes públicas de LoRa. Ele trabalha com frequências não regulamentadas, né, em rádio, né, no caso do Brasil, nós usamos a frequência mesmo a da Austrália, que é o 915 MHz. Ele tem uma distância bastante interessante, ele pode chegar até 15 quilômetros de transmissão, o que permitiria, por exemplo, uma cidade como São Paulo ser coberta com 15 estações de repetição, ele poderia cobrir toda uma cidade. Né? E ele tem características bem interessantes em termos de transmissão de dados. Nós já fizemos já algumas experiências com o LoRa, ele é bastante confiável, né, e bastante barato também. Existem dois tipos de rede, que é a Zigbee, que também é muito comparável ao LoRa, e existe a rede Sigfox, que talvez seja uma das maiores, uma cobertura no Brasil, bem grande. Eu não sei dizer o custo, né? Não saberia dizer qual é o valor de assinar, é uma rede pública, né? Então a Sigfox é pública, a Zigbee e LoRaWAN são redes privadas por enquanto, cada um constrói a sua, né? Então, por exemplo, num sistema onde eu tenha necessidade de monitorar uma fazenda grande, onde eu não tenha cobertura de celular, por exemplo, eu posso criar uma estação centralizada de LoRa ou Zigbee para fazer essa monitoração de uma fazenda ou de uma área rural, remota, onde não exista cobertura, né? E a Sigfox é uma alternativa. Realmente aí eu não sou muito... não conheço muito a arquitetura da rede Sigfox, mas eu sei que ela tem presença no Brasil, ela é uma rede pública, né, você pode assinar, assim como uma rede celular, e eu só não sei os valores dela, né.
Uma outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, né? Normalmente esses sensores de IoT, a capacidade, a transmissão de dados deles são muito pequenos. O pacote transferido, tanto no envio de dados ou de recebimento, é uma mensagem muito pequena em qualquer um desses ambientes. Tá? Eu não preciso, para me mandar a temperatura de um determinado device, eu não preciso mandar uma mensagem de 512 bytes, etc. É uma mensagem muito pequena. Então, esses protocolos, todos aqui, com exceção do Wi-Fi, né, o GPRS, eles trabalham com pacotes de dados muito pequenos. E o objetivo deles é ser resiliente e rápido. Ou seja, eu tenho que ter garantia de entrega, eu vou garantir que eu entrego o dado do sensor, e ele tem que ser muito pequeno para poder ser eficiente, ser rápido. Né? Claro, esse tipo de rede, GP, LoRaWAN, Zigbee, Sigfox, NB-IoT, não serve, por exemplo, para transmitir vídeo. Eu não consigo mandar um filmezinho, uma gravação nessas redes, porque a capacidade de transmissão deles é muito pequena. Então, esses aqui... Agora, eu consigo transmitir, por exemplo, uma monitoração quero mandar um vídeo quando alguém entra dentro da minha residência. Toda vez que alguém entrar, ele vai filmar e mandar para uma central de controle. Isso. Eu preciso aí pensar em usar uma rede Wi-Fi ou GPRS. As outras não se prestam para esse tipo de aplicação. Bom, e aí eu tenho os middleware, né? O middleware, que é a camada de software que vai receber essas informações todas e ela precisa ser muito eficiente também. Então, existem dois protocolos dominantes, dois middleware muito fortes nessa área, que é o MQTT e o HTTP e HTTPS, né? Isso aqui diz como que eu transfiro a informação de um sensor para a minha aplicação. Essas camadas de software ficam no meio do caminho. Né? O MQTT é um middleware de fila, um gerenciador de filas extremamente eficiente, é software público, né? Qualquer um pode baixar, instalar. Existem alguns provedores de serviços em MQTT, como a The Things Network, TTN, o Ubidots e mais uma infinidade. Quase todos os provedores de nuvem provêm serviços de MQTT, alguns gratuitos até um certo nível, né, que são interessantes para que a gente teste essas aplicações. Então é um protocolo, eu falo em protocolo, não é um protocolo, mas ele é uma camada, é um controlador de fila, extremamente eficiente, ele tem características muito interessantes para aplicações de IoT. Vale a pena, se alguém se interessar, estudar um pouco mais e usar essas plataformas gratuitas para poder estudar o protocolo, estudar como ele funciona, enfim, e ver como é muito interessante, muito simples de usar e muito leve também. Tem a capacidade de lidar com milhares, milhões de filas sem perda de performance. O HTTP e o HTTPS, né, que é o protocolo padrão da internet, também são protocolos muito utilizados, mas eles têm algumas desvantagens em relação ao MQTT no tratamento dessas mensagens. Por último, né, nós temos as aplicações, ou seja, que aplicação eu posso construir usando toda essa infraestrutura de middleware e de sensores e atuadores, e aí cada um vai pensar no seu formato, na sua aplicação. Né? Como é que gostaria de... Que aplicação, como é que eu resolvo, que problema eu posso resolver usando o IoT. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Isso foi uma construção que nós fizemos para um cliente, não posso dizer quem é, que é um monitor de refrigeração, usando um sensor, um chip de programação, né? Isso aqui é um ESP32,
ele tem um sensor dentro dele, ele tem conexão para sensores, e ele se comunica pode se comunicar via Wi-Fi, via Bluetooth ou via LoRa. No caso do nosso experimento, né, nós fizemos ele usando a rede LoRa, que se comunicava com o Raspberry Pi, e recebia as mensagens, né, as monitorações de temperatura, e enviava para a nossa plataforma de monitoramento. No nosso caso, mandava para o Opemon, onde nós geramos um dashboard de monitoração de temperatura desses diversos sensores, né? Aqui tem um exemplo de um deles. Então, ali eu tenho a temperatura média, a temperatura máxima, mínima, a temperatura atual, um gráfico que me mostra ao longo do tempo, né, o crescimento ou diminuição da temperatura. Isso foi feito para um cliente nosso. Tá? Então, foi usando o chip da Heltec, né, o ESP32, que ele é muito barato, tá? Custa, comprado uma unidade na China, ele custa $12. Comprado uma unidade apenas. Claro, comprar em volume é possível fazer alguma coisa, comprar um volume maior, bem mais barato do que isso, né? Um Raspberry Pi, que é o concentrador de todos os outros sensores. Opa. Ele concentra todos os sensores e sobe as informações. Ele recebe usando o LoRa como protocolo, né, de rede, e manda usando o MQTT, ele envia isso para a nossa plataforma Opemon, e assim eu consigo controlar, enviar alarmes, né, quando eu perco a comunicação com um determinado sensor, quando a bateria desse sensor ele está caindo, né, tá diminuindo, eu preciso estar na hora de trocar essa bateria. Enfim, essa é uma aplicação que nós desenvolvemos, né. Tem alguém escrevendo alguma coisa aqui, mas enfim. E nós temos um exemplo também muito mais antigo e muito mais um patinho feio, né, que eu posso dar como exemplo, de um cliente nosso que tinha ele teve um problema de fornecimento. Isso faz muito tempo, tá, gente? Não é mais assim. Há muito tempo atrás, ele teve uma queda de energia num final de semana, uma operação que não era assistida. No data center dele não tinha ninguém trabalhando no fim de semana, faltou energia. Evidentemente que o data center dele começou a esquentar. Marcelo, me dá só um minutinho, só terminar aqui, eu já te respondo, ok? Então, houve um caso de queda de energia, né, nesse cliente. As máquinas começaram a esquentar e os servidores tinham dispositivos de segurança, chegou uma determinada temperatura e ele se desligou. Quando se desligaram, aí as unidades fabris desse cliente tiveram problemas e começaram, não tinham mais acesso ao ERP desse cliente. Bom, isso foi um problemão para eles, até que eles decidiram construir um data center backup com um gerador de energia. Colocaram um gerador de energia, testaram, fizeram todo o ciclo, funcionou muito bem, até que houve um outro evento de queda de falta de fornecimento por parte da concessionária. E o que aconteceu foi o seguinte: o data center backup assumiu o controle, o gerador foi iniciado, só que alguém tinha tirado todo o diesel de dentro do tanque do gerador, o gerador não conseguiu partir. Sem o gerador, parou tudo novamente. Bom, o que esse cliente fez? Ele contratou isso. De novo, vou ressaltar isso. Faz muito tempo, isso tem uns 10 anos, mais ou menos, ou mais. Eles construíram aí, não existia toda essa facilidade de sensoriamento, né, com esses chips e com toda essa tecnologia. Então eles construíram, através da área de engenharia, eles construíram bastante. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Vou perguntar aqui, disse que
Perdão. É algum problema aqui, talvez na minha internet. Puxa, ele está me sinalizando aqui. Bom, eu vou continuar, gente. Se tiver muito ruim, por favor, me avisem aqui no chat. Tá? Depois eu vou voltar à pergunta do Marcelo ali. Então, o que aconteceu? Eles construíram, aí, usando sensores e um computador, eles construíram um sensor para medir realmente a energia, o nível de diesel dentro do tanque do gerador e mais uma série de componentes. Isso foi construído à mão, né, por engenharia, engenheiros eletrônicos, construíram isso para eles, uma solução específica, e nós passamos a monitorar isso dentro do Apemon. Então, quando o nível de diesel dentro do tanque diminui, automaticamente o Apemon alerta o cliente que ou alguém roubou o diesel, ou alguém ou sumiu, ou evaporou, enfim. Mas isso é uma solução que foi construída há muito tempo atrás. Hoje é muito mais fácil, porque existe uma quantidade absurda de sensores para praticamente qualquer tipo de monitoração que se queira fazer. Deixa eu voltar à pergunta aqui do Marcelo. Ele está perguntando se existe alguma solução ainda mais pronta. Ao invés de passar pelo Raspberry, essa solução já tem interface de rede, já tem um servidor HTTP em que as informações são mostradas. Sim, Marcelo. Existem soluções prontas, tá? Existem equipamentos já bastante... como é que eu vou dizer? Já não precisa montar ele, como foi no nosso caso, onde nós tivemos que montar. E é claro, quando eu parto para esse tipo de solução, eu tenho uma confiabilidade maior, mas ao mesmo tempo eu pago um valor maior. O custo desses equipamentos normalmente são um pouco mais caros. Tá? Dependendo do projeto, da tua necessidade, ele vai ser mais caro ou mais barato, né? Então, isso é uma coisa importante. Na hora que eu for pensar num projeto de IoT, é muito importante eu poder pesar essas coisas, né? O custo dele versus a rapidez em implementar esse projeto. Tá? É importante ver isso. Claro que usar soluções prontas sempre é muito mais fácil, é muito mais rápido, não é fácil, mas é muito mais rápido, né? Mas tem um custo associado. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Vou aguardar aqui que ele está digitando. Ok. Vamos lá. Então, esses são exemplos de monitoração de devices, né, de IoTs, né, que nós já tivemos, temos outras experiências, mas só para não ficar muito longo. E por que usar inteligência artificial, né? Por que a gente está falando de usar IA e Machine Learning? Porque hoje existe uma quantidade absurda de dados disponíveis, muito mais dados disponíveis do que em qualquer outro tempo da história, né? Vocês devem estar acompanhando, né? Isso não sou eu que estou falando, né? Não é o P-Service, mas hoje a gente tem dados, uma quantidade absurda de dados disponíveis, né? E hoje também, diferente, e aqui eu quero fazer um paralelo com os dois exemplos que eu dei anteriormente, né? A computação é pequena, barata e muito mais eficiente em uso de energia. Então, aqueles sensores que foram construídos para esse cliente que nós tivemos no passado, há 10 anos atrás, 10 ou 12 anos atrás, ele tinha um custo muito alto, né? Porque ele não era capaz de processar muita coisa. Hoje a computação está muito pequena, os equipamentos são muito pequenos, muito baratos, e muito eficientes em termos de uso de energia, além de ter uma facilidade de programação muito grande. Esses chips que eu estou falando para vocês, eles são programados em C++ ou em C. É muito mais fácil de programar, não preciso programar em linguagem de máquina, em código de máquina, para fazê-los funcionar como era no passado. Então, isso tornou a computação muito mais disponível, né? E existe uma inovação muito grande, disponibilidade de algoritmos e ferramentas e frameworks, né? Eu dei exemplos aqui desses ferramental, como, por exemplo, Arduino, MQTT, TTN, enfim, uma série de plataformas, algoritmos de inteligência artificial,
de plataformas e soluções que podem ser usadas dentro de uma solução de inteligência artificial. Por quê? Porque o machine learning aplicado a IoT, os padrões de desenvolvimento de software que nós temos até hoje, né, eles não se adaptam bem ao reconhecimento do mundo real. Ou seja, a forma como nós tratamos a informação num sistema tradicional, de pegar dados históricos, analisar padrões, aplicar um algoritmo, e esse algoritmo gerar alguma coisa, ele não se aplica tão facilmente no mundo de IoT, porque a quantidade de dados é muito grande e muito mutável. E aí surge a possibilidade de eu usar o machine learning para poder treinar os dados que eu estou absorvendo, né, que eu estou recebendo, e tratá-los de uma forma mais inteligente, usando um modelo de treinamento de machine learning. Então, uma coisa é eu analisar, por exemplo, um sensor de temperatura, ou 20 sensores de temperatura. Mas e se eu quiser analisar todos os sensores de temperatura? Vamos pegar um exemplo bem absurdo, né? Nesse momento de coronavírus que nós estamos vivendo. Imagine que eu queira medir a temperatura de todas as pessoas que estão trafegando dentro de ou circulando por determinadas áreas do país, nos aeroportos, né? É muito difícil eu fazer isso usando um método tradicional. Eu teria que ter um sensor de infravermelho, teria que ter N sensores de infravermelho, identificação dessas pessoas, quando eu detectar uma pessoa com uma temperatura mais alta, detectar que aquilo é uma pessoa, a temperatura na qual ela está medindo, ou que o sensor está medindo para ela, quem é esta pessoa, e ao mesmo tempo acionar alguém para poder abordar essa pessoa, fazer um exame médico, ou encaminhar ela para um posto de saúde, ou para uma área de atendimento. Então, essa forma de processamento de IoT, ela não é compatível com a forma tradicional de tratar os dados, com a programação tradicional. É preciso usar modelos de análise, né, muito mais sofisticados, modelos de análise de inteligência de machine learning. Então, aí existe uma oportunidade muito grande para a aplicação dessas técnicas e poder trazer respostas mais rápidas. Peguei um exemplo maluco aqui que me surgiu na cabeça. Então, é aí que existe, eu acho que está o grande valor do IoT, um dos grandes valores, é nessa capacidade de eu adicionar inteligência a modelos, né, de inteligência artificial para tratar esses dados. Tem um outro exemplo de só para a gente ilustrar um pouco melhor, né? Existe uma empresa ela é de Minas Gerais, se não me engano, que ela faz uma predição de tempo em fazendas, né, em propriedades rurais, para poder prever qual é o melhor dia, a melhor hora para a aplicação de insumos de agrotóxicos, né? Eles chamam nesse mundo, eles chamam de agroquímicos, não de agrotóxicos. Eles usam, então, eles têm uma central, tem sensores espalhados pela propriedade. Esses sensores informam coisas como vento, umidade relativa do ar, umidade do solo, enfim, uma série de informações, elas são enviadas por uma central. Essa central, então, aplica modelos de machine learning e pode indicar para o fazendeiro, dizendo, olha, nas próximas 2 horas é uma boa hora para aplicar o defensivo, o agroquímico X, naquela parte da tua fazenda. Ao invés de sair pulverizando, né, ou jogando agroquímico por toda a propriedade, muitas vezes aplicando agroquímico onde não precisa, isso é muito comum, ou vem uma chuvarada ou uma ventania, a chuva joga todo o agroquímico no solo ao invés de manter na planta. Então,
Nessas situações, eles usam esse processo de machine learning, né, esse processamento, para poder indicar qual a melhor hora e aumentar a eficiência da produção agrícola nas fazendas. É uma empresa que tem dado, o nome da empresa é AgroSmart, se vocês procurarem no LinkedIn ou na internet, AgroSmart. Muito interessante o que eles fazem nesse sentido. Tá? Mas as oportunidades, né? Então, existe uma quantidade absurda, né, de oportunidades no mercado para quem se dedicar a esse ramo, né, de monitoramento ou de aplicações de IoT, né? No monitoramento de território, que eu vou ler, né, mas são coisas na área médica. Então, a área médica vive na idade, e não estou falando só do Brasil, né, ela vive na idade da pedra em termos de monitoramento. Né? Os equipamentos médicos os hospitais, que diz respeito aos hospitais, são equipamentos que não se falam entre si, que são de fabricantes diferentes, usam formas de se comunicar diferentes. É um mundo um tanto quanto impenetrável esse, né? Talvez com essa crise de saúde que nós estamos vivendo, surjam muitas oportunidades na área da saúde, né? Na área médica. A área de fitness, brinquedos, cidades, smart cities, né? Uma questão bastante importante aí é a questão de monitoramento. Existem muitas cidades que têm intenção de ir mais fundo e tornar suas cidades mais inteligentes e poder criar monitores e atuadores para iluminação pública, esgoto, água, energia elétrica, né? Existe uma gama enorme de oportunidades nessa área de IoT, tanto do ponto de vista de monitoramento, que é o nosso negócio, né, quanto na parte de aplicações para IoT.